para dar algum testemunho sobre o retiro. Contemplar, você deu seu nome, mas aí, infelizmente, por conta do horário, não deu tempo. E aí você quer aproveitar agora? Agora a gente fica à vontade aí, se você quiser. Só não prega aqui muito tempo. Ninguém? Amém? Irmã Glau? Você vai oficializar aqui, Glau? Vamos, Glau. Fazer oração, Glau. Vamos. Deus tirar todo... Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui, por esse momento, Pai. Deus, eu te louvo por cada uma dessas pessoas, Deus, que fazem parte da história do Retiro Geração Diferente, Deus. Deus, que hoje aqui não venha ser apenas mais uma noite, Pai. Mas, Deus, que venhamos aproveitar de cada momento, de cada segundo, de cada instante na companhia de queridos amigos. Papai querido, de pessoas, Pai, que tem dentro de si o Espírito Santo. Deus, que o Espírito Santo possa fazer deste lugar, ou que nós venhamos tomar consciência que este momento e este lugar não é algo avulso ou qualquer, Pai, mas que é um momento precioso na Tua presença, Deus. Papai querido, que a comunhão entre nós e entre os santos possa aumentar, Deus. Deus, e que o Senhor possa conduzir este trabalho, Pai. Deus, conduzir a cada uma das pessoas também que tiverem a oportunidade. Pai, mais uma vez nós queremos externar a Ti a nossa gratidão e o nosso amor ao Senhor. E pedir para que o Senhor nos ajude a nos parecer a cada dia mais com a pessoa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te louvamos, Deus, e agradecemos. Amém. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Pai do Senhor, pessoal, e o que eu queria compartilhar com vocês era que eu vou no retiro já faz uns 4 anos, né? E desde o meu primeiro retiro que eu fui, eu coloquei no meu coração, a vontade assim do meu coração era que um dos meus irmãos fosse em algum dos retiros, né? E nunca dava certo, nunca dava certo. Quando eles não tinham dinheiro, eu pagava para eles ir, mas acontecia alguma coisa e eles não conseguiam ir. E o retiro que passou, para a glória de Deus, eu consegui que o meu irmão fosse, o Guilherme. E Deus tem feito maravilhas, assim, depois do retiro, Deus deu grande livramento para ele de morte. Umas 3 vezes, antes dele ir para o retiro, ele tentou se matar, ele tentou tirar a vida, e quando ele foi para o retiro, ele falou para mim assim que ele tinha assim, encontrado lá no retiro o sentido de viver. E para mim sim, eu fiquei muito, muito maravilhada, e eu sempre oro pela vida dos meus irmãos, que eles também tenham esse encontro, né, com Deus. E o desejo assim, do meu coração é que todos vão nesse retiro, porque é um lugar que o céu se abre e Deus faz presente. E é impossível a pessoa que for ali e não sentir aquela presença maravilhosa e a vida dela não ser transformada de alguma forma. E aí Deus tem feito maravilha na vida dele, né? Ele é um menino muito difícil, né? Mas eu creio que Deus tem grande plano na vida dele, assim como Deus já falou que tem um grande plano na vida dele. E eu peço que os irmãos orem pela vida dele e pela vida da minha família. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Mais alguém? Você já falou, né, que você tocou... Ele vai vir aqui falar que ele tocou bateria no retiro. Mas pode vir, ô Negueixo. À meia-noite. Vem aqui, meu discípulo. Monstro. Quero cumprimentar a igreja do Papai Senhor. Amém. Então, né? Contar lá no retiro, sábado, né? Quando eu toquei bateria, primeira vez no retiro. Ô, bênção. Então, antes de eu ir pro retiro, o Lucas, uns 2 dias antes, uma semana, não sei, ele pegou e mandou uma mensagem assim: Igor, vai preparado que você vai tocar lá. Falei, glória a Deus. Tá, né? Peguei as baquetas da igreja, levei meu fone. Aí
Aí tá. Aí chegando lá, ele. No sábado, assim, o culto tava fervoroso assim. Nossa, manto, terra, fogo. Aí Aí do nada, o Mika saiu da bateria, foi acho que interceder pra vida de alguém assim. Aí eu só olhei pro Rael olhando pra mim assim. Falei, eita Deus, é agora. Fui tocar, mano. Quando eu fui tocar, rapaz, melhor experiência que eu já tive na minha vida. Melhor noite que eu toquei na minha vida. Porque, tipo, eu já tava no manto. Quando eu fui tocar, o Deus já. Agora, pronto. Aí eu falei assim, não, essa noite vai ser a que eu vou tocar mais certo, não vou errar nada. Tava tocando tão forte que meu braço começou a cansar. Rapaz, já começou a tentar tocar com o braço meio que deitado assim, pra ver se parava de doer. Aí Deus usou a vida do Rael pra ele dar um apelo lá. Aí... Intervalo, bicho! Aí deu pra dar um. E é isso, mano. Cada oportunidade. É no intervalo. É, menino bom esse aí, né? Olha. Tão inocente, ó. Graças a Deus, né? Mais alguém? O João vai no mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Esse cara tá com vergonha, você fala, Diogo. O Vitor tem testemunho, velho. Salve! É bíblico, viu? Salve! Jesus chegou para as irmãs lá e salve! Então, salve, família! É isso aí. Eu sou... Já faz alguns tempos que eu participo do Retiro de Geração Diferente. E eu só quero agradecer a Deus, né? Por ter inspirado os meninos aí. O Lucas, o Matheus, o Alan, todo o pessoal da organização aí. Porque é muito bom, cara. É muito bom o retiro, é muito bom a gente estar momentos de comunhão, esses momentos em que nós passamos juntos. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então eu oro e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês aí. Amém? Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Você quer vir, Diogo? Vem, Diogo, dá uma palavra aqui, Diogo. Não, Diogo, agora tem que vir, velho. De novo? O William tá frutificando aqui, Diogo. De novo? Não, eu também, velho. Vem, Diogo. Tá de boa? Já mandou seu filho, né, o moreno aí? Vai, Diogo, escolhe mais alguém, então. Então, Diogo. O público é maior que ela, bicho. Mas, Senhor, pessoal, realmente, né, agradecer a Deus pelo privilégio de poder fazer parte de tudo isso. Agradecer a Deus pela vida de cada um que se mobiliza nesse sentido e paga o preço pela vida, pelas nossas vidas. E durante muito tempo eu tentei participar do retiro. Algumas pessoas já até sabem que eu já contei essa história. Tem uns 9 que ele acontece, né? 8, alguma coisa assim. Desde que eu me converti, eu tentava ir. Mas em um ano não tinha dinheiro, um ano não tinha data para ir, um ano sempre acontecia alguma coisa.
Mas aí, ano retrasado, prove a Deus essa oportunidade, né? E porque alguém, assim, realmente se doou e pagou pra mim, né? E meu coração, assim, encheu de muita alegria e gratidão. E eu percebi o cuidado de Deus também nisso na minha vida. E foi um marco na minha história, eu acredito que não é diferente na vida de ninguém aqui, também foi um marco na vida de vocês. E que quando nós colocamos os nossos corações abertos, o Senhor realmente faz grandes coisas nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu nesse retiro. E no primeiro que eu fui, eu percebi que eu recebi muito da parte de Deus, muito, muito, muito. E ano passado eu fui assim também, né? Eu fui sedenta para receber. Mas eu percebi que quando nós somos cheios, não tem nada mais que nós podemos fazer do que transbordar. Não tinha mais o que encher, mas eu tinha que transbordar da presença dele e assim poder tocar outras vidas. Então não foi sobre mim. Ano passado não foi sobre mim, mas foi sobre o que eu poderia fazer pelas outras pessoas. Orar pelas outras pessoas, interceder pelas outras pessoas. E engraçado que o que mais foi surpreendente, né? É que quando a gente pegou o papel, eu peguei e tirei a Glauciane, né? Eu falei assim, meu Deus, né? E olha os mistérios de Deus, né? E eu peguei e orei pela vida dela como eu nunca tinha orado, com tanta intensidade. A gente sempre ora, né, pelas pessoas que estão à nossa volta. Mas eu orei com tanta intensidade e eu percebi que quanto mais nós oramos por uma pessoa, mais o nosso coração se abre para amá-la, né? Então, eu percebi que aquele que ama pouco ora por aquela outra pessoa. Se a gente não ama tanto o próximo, é porque pouco a gente se porta com o próximo, pouco a gente tira tempo pelo próximo. E foi assim, essa foi a minha experiência do ano passado. Não foi sobre mim, mas foi sobre o que eu poderia fazer para as pessoas, amém? Essa hora. Tá com oportunidade, irmão. Não prega. Amém, Joe. Eu vou pegar você, velho. Amém? Vamos louvar? Quer louvar de pé, sentado? O que vocês querem fazer? Pede, ô Joe, você tá pronto, velho. Tá, pega. Vamos louvar de pé, então. Espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos. te adoramos. Te adoramos. Rei dos Reis, cante. Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor, Nós te entregamos. entregamos nosso viver pra te Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer está nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa. onde flui o amor. Espírito, em verdade, nós te adoramos. Nós fazemos o que? Espírito, em verdade, adoramos, te adoramos, Rei dos Reis.
o Senhor, entregamos nosso viver, Rei dos Reis, e o Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, os reis, porque eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver todos os dias na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui? Onde flui o amor? Aonde flui? Onde flui o amor? Amém? Mais alguém? Mais alguém? Amém? Não, Joe, você não? Tá suave? O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu purificam teus. Ele é. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Vamos fazer o seguinte, ouvir só as meninas. Vamos lá, ó. Ele exaltado, Rei Exaltado no céu. O quê? Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Só as meninas, ele é o Senhor, vai lá. Ele é o Senhor, Sua verdade, que vai sempre reinar. terra e céu. Glorifique. Glorifica teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado. Vamos ver os homens agora. Ele exaltado, vai lá. Ele exaltado, Rei exaltado. Eu louvarei, eu louvarei. Para sempre.
seu nome farei. Ele é sua verdade. As mulheres cantam melhores que os homens. Terra e céu glorificam santo nome. Porque Ele é exaltado, exaltado. Vamos melhorar isso, cantar todo mundo junto. Ele é o Senhor, vai. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, pra sempre exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, diga. Ele é o Senhor, verdade vai sempre, vai ser, vai ser, glorifica teu santo nome, exaltado pra sempre. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é grande e bom. Deus, e a tua bondade, se permitirmos, ela inunda os nossos corações, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, transborda sobre o teu carinho, Pai. Deus, nos faça sentir, ó Pai. Deus, nos ajude a ser sensíveis ao teu Espírito, Deus. E enche o nosso coração de gratidão, Pai. Deus, para que o nosso louvor em ação de graças a Ti seja verdadeiro, Deus. Para que a nossa entrega e a nossa adoração também seja, Deus, para que em espírito e em verdade venhamos louvar para todos sempre aquele que é exaltado, Deus. Deus, muito obrigado por este retiro, Deus. Deus, muito obrigado por essas pessoas, esses meninos e meninas jovens, Deus, adolescentes, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que hoje aqui mais uma vez eles possam ouvir a tua voz, Deus. Porque eu sei que a tua voz fala, Deus. Eu sei que o Senhor fala em todos os instantes, mas às vezes, ou na maioria delas, ó Pai, nós não estamos atentos a Ti e por isso não conseguimos ouvir. Por isso não conseguimos Te sentir nas pequenas coisas, Deus. Porque até as pequenas coisas foram criadas por Tuas mãos, Deus. Deus, tudo aquilo que é grande começou pequeno, Deus. Deus, o Senhor está naquilo que é pequeno, Pai. E sim, o Senhor transforma os pequenos em grandes, Deus. Mas Deus, enquanto sermos pequenos, ó Pai, que venhamos saber e ter a plena consciência e convicção que o Senhor está conosco, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, inunda os corações aqui essa noite. Inunda os corações aqui neste retiro, Deus. Deus, inunda os corações desses jovens e das nossas igrejas, aonde congregamos, Deus. Deus, nos faça Te levar ao mundo, Deus. Que nos faça levar o Espírito Santo para onde formos. Deus, nos faça levar o Espírito Santo, Pai, aonde há trevas, Deus. Que eu seja o farol, que eu seja a lanterna na mão de Cristo para iluminar aonde há trevas, Deus.
Deus, eu sou a lanterna, o Senhor é a luz que há em mim. Deus, que venhamos fazer essa luz brilhar e que o mundo possa te conhecer, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós somos botija. Deus, que a nossa botija esteja com azeite, Deus. E se tiver faltando azeite nessa botija, Deus, que bom que eu estou na casa do oleiro. Que bom que eu vim no lugar certo, porque é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu sou tratado, que eu sou curado. É aqui que o Senhor me enche, Pai, para que a luz do Espírito Santo brilhe. Ah, Deus, para que quando o noivo voltar, ó Pai, a nossa lamparina esteja bem acesa, para que quando o noivo aparecer, ó Pai, nós possamos entrar para ceiar, entrar para festejar, entrar para comemorar, entrar para abraçar, entrar para a glória. Mas Deus, enquanto o Senhor não voltar, Deus, que o fogo no altar não se apague. Ah, Deus, que não se apague o pavio que fumega. Deus, que o primeiro amor ainda queime aqui, que o primeiro amor ainda seja mais verdadeiro, mais intenso. Ah, Deus, nós clamamos por mais simplicidade, mais simplicidade, mais simplicidade, Deus, mais simplicidade, Deus, sem grandes coisas, sem deslumbre, não. Aonde houver dois ou três, o Senhor ali estará, Deus. Ah, Deus, me faça entender, Deus, que onde houver 2 ou 3, o Senhor vai estar, que o Senhor não precisa de uma multidão para se manifestar. Ah, Deus, inunda os nossos corações aqui hoje, até Deus, e a mesma vontade que eu estou de clamar aqui, que ela possa ser derramada sobre os teus filhos aqui hoje, que venhamos te clamar aqui com verdade, com intensidade, com amor e com paixão, Deus, paixão. Ah, Deus, como eu quero hoje que o Senhor derrame o seu fogo sobre nós, sobre mim, e queime toda a minha vontade de pecar, e queime toda a minha vontade de errar. Ah, Deus, tire tudo aquilo que não te agrada. Ah, Deus, para te adorar, foi para te adorar, que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer. Nos atos do meu prazer, viver na casa onde fui. Ah, Deus, uma coisa eu peço ao Senhor e faço a mesma oração do salmista: que os meus pés estejam sempre em tua casa, que eu seja a tua casa, os pés, o teu corpo todo, o teu espírito esteja morando em mim. Ah, Deus, eu clamo a ti agora, porque eu não tenho para quem clamar. Só o Senhor tem as palavras de vida. Ai, como é bom não ter outra opção, Deus. Como é bom não ter outra opção. Como é bom não ter mais ninguém, eu não queria ninguém. É o Senhor. É só o Senhor, eu não preciso, não. É o Senhor. Ah, Senhor, é o teu Espírito em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da
glória, o imensa. Oh, Deus conosco, irmão, a esperança da glória. Oh, Deus, obrigado. Obrigado, Deus, porque somos vasos de barro, vasos de barro, mas a preciosidade do Evangelho está em nós. Vasos de barro, em nós, vasos de barro, agora não é nossa, é dele, é ele, é ele. Vasos de barro, eu sou. Vaso de barro, eu sou o que dele, por ele, para ele, o que dele, por ele, para ele. Vaso de barro, eu sou, vaso de barro, eu sou. Vaso de barro eu sou, das mãos do oleiro. Vaso de barro eu sou, vaso de barro eu sou, vaso de barro eu sou, das mãos do oleiro. Que dele por ele. O que dele é vaso de barro, vaso de barro. Oh Deus, como é bom ser vaso de barro. Oh Senhor, como é bom ser vaso de barro, Deus. Sabe por quê? Porque o barro não tem valor, Deus. Deus, se eu jogar água na terra, vira barro, Deus, eu não preciso pagar por nada daquilo. Sabe, Deus, o que tem valor é ouro, o que tem valor é prata, Deus. E a tua palavra vai dizer que Satanás, ele era cheio de pedras preciosas e andava em pedras afogueadas, Deus. O cara olhou para si e disse: nossa, eu sou tão lindo, eu sou tão belo. Ah, Deus, mas quando eu olho para mim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei os meus pecados, eu sei que eu sou vaso de barro. Deus, mas aí eu não entendo o que o Senhor ou o que passou na sua cabeça para olhar para mim e falar assim: eu amo, eu quero, eu compro, eu pago o preço, eu pago o preço, é meu, é meu, é meu, é meu.
Deus, a sede, Deus. Deus, a sede, Deus, a sede, sede. Sede, Deus, sede, Deus. Deus, sede em nós, a sede em nós, Deus. Deus, 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 eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. E o meu espírito se alegra em te clamar. A minha alma está alegre. Eu quero clamar mais, eu quero pedir mais. Ainda há fome, ainda há sede, ainda há fome, ainda há sede, ainda há fome e a sede. Ah, querido, 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 querido. Ainda bom, ainda leite, ainda brasa, ainda peixe. Jesus está na beira da praia e o banquete está preparado. Hoje ele te chama à mesa e pra você tem pão, tem pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Hoje manda te dizer mais uma vez que o pão ainda não acabou, que a fonte ainda não parou de jorrar, que ainda há água jorrando aqui, ainda há água brotando aqui. A nascente não morreu e nem morrerá, porque Israel, porque a nascente está no trono da glória de Deus. Ainda, se você tem sede, venha ele beba, venha ele beba, venha ele beba. Para você que tem fome, para você que está com fome, Deus tem pão para te dar e é hoje. Para você que está com sede, a água aqui é hoje. Ah, querido, eu sinto as águas do Senhor brotando aqui. Ah, eu sinto o Senhor. Ainda pão para você, mata a sua fome. Mata a sua fome. Ainda tem água. Ainda há água, mata a sua sede. Você está se sentindo cortado, seco, parece que morreu. Mas ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, as árvores cortadas que pareciam que morreram, elas começam a voltar à vida. E eu quero profetizar a você que parece que não está mais fazendo sentido. A água hoje na sua raiz, a água hoje, a água! Ainda
sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, meu amor, jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir uma manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, tu és tudo, Senhor, tudo que eu preciso pra viver. Eu me aonde eu encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, Jesus, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra mim, que eu preciso pra viver. Eu me resto aos teus braços, de encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Com os meus erros, Jesus.
as minhas falhas. Esse aqui. Quero mais ter que ele viver. Posso mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que me está. Eu sei e eu sofri lembrado pra perdoar, pra me salvar, da cruz, meu Deus, pecados, mas ressurgiu, é vivo, o Pai está. Ele posso crer no amanhã, porque mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar em que a morte enfrentarei. Sem medo, sem medo. Sem medo. Terei vitória. Terei vitória. Onde está morto o teu aguilhão? Irei agora ao meu Jesus, que vive está. Eu posso crer no amanhã,
Deus querendo mostrar que Ele vive. Posso crer no amanhã, porque vive. E voltará, mas eu pensei, eu sei que a minha vida hoje está aqui, mas amanhã vai estar lá. Amém? Vamos orar. Chama o Mateus aqui. Vai estar trazendo a palavra para nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por este momento, Pai, por esses louvores. Pai, muito obrigado por ter inspirado as pessoas que fizeram esse louvor. Deus, a gente costuma dizer que quando alguém faz o hino é de autoria própria, mas eu tenho certeza que hinos como este, Pai, são de autoria do Espírito Santo, que o Espírito Santo presenteia homens com esses louvores. Deus, que o Senhor possa nos presentear com letras iguais a essa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Sê conosco, Pai. Fala, Pai, aos nossos corações através da vida do Mateus, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, conduza, Pai querido, a cada ação da vida do Teu Filho, a cada palavra, Pai. E em nome do Senhor Jesus, prepara os nossos corações para receber essa boa semente, Deus. E que a semente venha florescer e frutificar 30, 60 e 100, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Pode se sentar. No momento do louvor, o Espírito Santo me lembrou de uma pergunta que eu tinha ouvido dele há algum tempo atrás. E eu senti no coração de perguntar aqui, não sou de insistir muito. Existe alguém aqui que precisa ser perdoado hoje, cara? Existe alguém que precisa de perdão? Sábado, domingo eu estava no culto. O pastor, ele pegou o microfone, ele estava pregando sobre as 10 virgens. E ele falou assim, a maior tragédia de todas é você dormir na igreja e acordar no inferno com a botija sem azeite. Sabe qual que é a nossa botija? É o selo que nós recebemos, Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ninguém aqui, cara, tá livre de pecar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que intercede à direita do Pai. Se tiver alguém precisando de perdão, levanta a mão, cara. Alguém está do seu lado, vem colocar a mão no seu ombro, nós vamos orar com você. O Espírito Santo vai tocar no seu coração. Se não tem ninguém, gostaria de fazer uma oração, pedir que todos dobrassem a cabeça. Amado Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que nós temos recebido de ti. Principalmente, Pai, porque é muito além daquilo que nós merecemos. Nós merecemos castigo e o Senhor tem nos dado graça. Nós merecemos aqueles escravos, mas o Senhor nos deu as tuas mãos e nos abraçou. Nós merecemos ser crucificados, mas o Senhor subiu naquela cruz no nosso lugar e nos deu vida juntamente com Cristo. Deus, nós não somos bons, Pai. Nós não somos bons, o Senhor sabe, nós sabemos. Neste momento, Pai, ouça o nosso clamor, Pai. Se possível, usa as palavras do salmista Davi. Deus, não retire o Espírito,
Não nos lance para fora da tua presença, porque ela é tudo que nós temos, Deus. Mesmo que às vezes nós não entendemos e corremos atrás de muitas outras coisas, ela é tudo que nós temos e é tudo que nós podemos contar. Nós estamos aqui, Pai. Ouvimos o teu chamado e nos reunimos aqui. O nosso coração nesta noite, Pai. Neste momento nós levamos todo pensamento cativo a fim de torná-lo obediente a Cristo. Que o inimigo não venha roubar nenhuma das palavras que o Senhor falar, Deus. Que nenhum cansaço, nenhum sono, que nenhuma distração possa roubar a atenção dos teus filhos. Que os ouvidos possam estar abertos, Pai. Que o teu Espírito possa falar, Deus. Deus, nós estamos aqui somente por Ti, Deus. Somente por Ti que nós viemos. Nós precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Semana passada, o Espírito Santo me deu uma palavra. Logo depois que nós fizemos a reunião, nós decidimos fazer o encontro. O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá no livro de Efésios, na carta de Efésios. Enquanto vocês procuram, vou dando uma pincelada em Efésios. Foi escrita juntamente com Filipenses, Colossenses, Filemão, basicamente na mesma época em que Paulo estava preso em Roma, em sua prisão domiciliar, aproximadamente. E um ponto muito importante dessa é endereçada a um período importante da igreja, um período transicional, onde 60 anos após a morte e ressurreição de Cristo, eles estavam introduzindo, Paulo introduz ao longo da carta uma nova forma de cultuar a Deus, uma nova mentalidade. A igreja estava acabando de lançar os pilares da sua construção de fé sobre a obra de um Cristo que tinha acabado de morrer e ressuscitar, não muito tempo atrás. Ou seja, diversas coisas que Paulo escreve na carta de Efésios são coisas novas, que Deus o havia revelado e ele havia entregue à igreja de Éfeso escrito na carta. Nós podemos ver isso no capítulo 2, ele vai falar sobre uma nova vida e uma nova humanidade em Cristo, falando que é possível somente ter nova vida estando em Cristo. No capítulo 3, ele vai fazer uma constatação do seu apostolado. No capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade do corpo e como deveria ser a conduta dos. No capítulo 5, ele alerta acerca da importância de viver em comunidade. E aqui tem algo muito importante, cara. O evangelho não é somente para nós sermos salvos. O evangelho é sobre ganhar uma família. Não adianta nós queremos correr para Cristo para sermos salvos e não querer a família de Cristo. Não adianta nada nós aceitarmos a salvação, mas não aceitarmos o corpo de Cristo. E no capítulo 5 ele vai tratar muito sobre disso, a importância de viver em comunidade. Capítulo 6 ele vai trazer uma abordagem sobre a roupagem espiritual daqueles que são nascidos em Cristo. Então note que é uma cultura totalmente nova em relação à forma de culto que eles vinham praticando. Eles estão em um período de adaptação intelectual a uma nova forma de culto e de fé. E Paulo inicia sabiamente o discurso dele nessa carta, lá no capítulo 1, onde nós vamos ler. E eu consegui aqui, o capítulo por si, ele já divide em duas partes. A primeira parte é do verso 1, basicamente, até o verso... A outra parte do capítulo, o Espírito Santo me tocou nessa primeira parte, dá para dividir elas em duas partes ainda. Do verso 3 ao 6, dá para nós entendermos basicamente quem Deus é. E do verso 7 ao verso 14, a justificação através do seu sangue, que é o bom propósito da vontade de Deus. E Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, vai dizer assim, todos estão com Bíblia? Eu vou ler na NVI. Se alguém tiver no celular e quiser acompanhar a leitura, joga na NVI que a gente consegue ler todo junto.
vai dizer assim a partir do verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, ele não estava alheio ao que estava acontecendo, ele sabia o que estava acontecendo, ele quis fazer aquilo e ele fez aquilo. Ele tinha sabedoria e entendimento quando ele entregou Cristo numa cruz para morrer no nosso lugar, cara. Não foi algo que Deus fez de supetão. Ele sabia o que ele estava fazendo, cara. E é igual o Israel falou, por nós, cara. Quem somos nós, velho? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daquele que pertence a Deus, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então vamos começar a conversar um pouco acerca do que eu entendi, do que o Espírito Santo me revelou acerca das Escrituras. Nós vamos pegar a primeira parte, quem Deus realmente é. O capítulo do verso 3, ele vai começar assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender, o texto destaca Deus como propriamente Deus. Uma menção ao que todos conheciam. Lembrando que essa carta foi direcionada a uma igreja que estava há pouco tempo após a ressurreição de Cristo. Então, quando alguém se referia a Deus como Deus, todos conheciam, porque todos estavam acostumados, doutrinados, e eles ouviam falar do Deus Criador dos céus e da terra. Eles ouviam do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles ouviam do Deus Todo-Poderoso, do Deus Invencível, do Deus que cura. Então, essa imagem de Deus que Paulo apresenta no verso 3 era uma imagem familiar. Quando ele fala, bendito seja o Deus, todo mundo já sabia. Só que o segredo está quando ele vai falar Deus e Pai. Agora ele traz também Deus para uma posição de Pai. E essa parte é muito importante, cara. Nesse versículo, nesse capítulo, nessa carta e na nossa vida. Todos tinham por pai Abraão, o patriarca, o pai na fé. Então a posição de pai já estava ocupada. Paulo, quando ele escreve, ele vai falar assim, bendito seja o Deus e Pai. E agora ele está trazendo Deus a uma imagem de Pai. Olha o que a Bíblia diz, lá em Isaías 51, no verso 2, desde o primeiro verso ele vai começar a falar sobre a consolação de Israel. E no verso 2 ele fala assim, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei, o multiplicou. Olha o que o povo tinha introduzido na mente, cara, que Abraão era o pai deles. Lá nós podemos ver isso também em João, capítulo 8. E nessa passagem, o que me chama muita atenção é que os órfãos, verdadeiramente, eles acreditavam que o filho era o órfão. Porque lá no verso 19, Jesus está discursando, aí os fariseus chegam a Jesus e falam assim, onde está o seu pai? Aí Jesus começa e fala assim, olha, eu testifico de mim, quando faço isso, não faço só, pois o meu pai está comigo. E é aí que eles perguntam, onde está o seu pai?
E aí nós vemos que aí a Bíblia vai começar a falar um pouco mais acerca de Jesus e dos fariseus dessa conversa. E nós vemos lá no verso 36, onde a Bíblia vai falar assim, de João capítulo 8. Se o Filho os libertar, vocês serão salvos, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Então no verso 9 eles exclamam assim: nosso pai é Abraão. Só que lá em Efésios, Paulo está escrevendo: bendito seja o Deus que todo mundo já sabia que era Deus e Pai. Então Paulo nessa carta, quando ele escreve, ele endereça, Paulo ele estava escrevendo aos irmãos de Éfeso no sentido de que ele estava em rota de colisão com uma cultura estabelecida. Sabe, o que nós podemos aprender disso, cara? Nós também fomos chamados e nós devemos chocar essa cultura. Mas as mentiras do diabo, elas só serão vencidas quando nós começarmos a estabelecer verdades, cara. Quando nós começarmos a ter uma vida de verdade. Ninguém combate mentira com uma outra mentira, cara. Mentira só se combate com verdade. Eu lembro uma vez que eu estava estudando para a escolinha dominical para dar aula e eu li uma frase assim, e eu nunca mais esqueci essa frase. A mentira corre e cansa. A verdade anda e alcança. Cara, não importa a mentira que você está vivendo, uma hora você vai cansar de sustentar essa mentira. Não adianta, você pode esconder o melhor que for, cara. Mentira, não é que ela tem perna curta. Mentira não se sustenta porque ela não tem fundamento. E as mentiras do diabo são silenciadas, são desmascaradas com a verdade da palavra de Deus. E sabendo disso, dessa cultura, até porque Paulo ele foi doutrinado nessa cultura. Se a gente for ver bem, 60 anos após a ressurreição de Cristo, Paulo foi convertido um pouco tempo após. Não era muito tempo, cara. Ele traz um discurso que substitui a imagem paterna de Abraão para Deus, para poder introduzir na humanidade uma nova natureza, a natureza santa. Isso é muito importante nós entendermos, cara. Isso é muito importante. Porque se nós tivéssemos por pai Abraão, não desconsiderando tudo que ele fez, nós nunca poderíamos ter no espírito uma natureza santa. Porque a natureza santa só provém daquele que é santo. Então Paulo, quando ele escreve, ele choca essa natureza, essa realidade. Então ele apresenta Deus como Pai e diz também que ele é Deus e Pai de nosso Senhor. Ou seja, antes todo mundo só conhecia Deus como Deus. Agora eles entendem que Deus é Pai e Jesus é Senhor. Sabe por que nós não conseguimos entender isso às vezes? Porque nós nascemos num tempo diferente, cara. Nós nascemos num tempo onde chamar Deus de Pai é normal. Onde nós aprendemos que Jesus é nosso Senhor desde sempre. E por saber e entender às vezes que Jesus é nosso Senhor desde sempre, nós não damos o real valor para isso, cara. Final de semana passado nós fomos em São Paulo pro Descende. E cara, eu cheguei em casa e falei, minha vida vai mudar, mano. Minha vida vai mudar. Isso no sábado. No domingo eu fui, o pastor pregou, fiquei esperando mais pessoas ser curada e liberta e nada aconteceu. Foi um culto normal, tão poderoso quanto, mas não teve sinais. Só que aí eu chegando na segunda-feira, eu cheguei do escritório, tirei minha roupa, em vez de dobrar a roupa e guardar, eu só deixei em cima da cama. Isso é a pessoa que achou que ia mudar o mundo. Nós entramos no banheiro para tomar banho, cara. Nós vemos que o banheiro está sujo, nós saímos e avisamos a nossa mãe que está sujo. Mas nós não temos coragem de lavar o banheiro, cara, enquanto tomamos banho. Nós levantamos de manhã atrasado, porque nós não temos a decência de acordar um pouco antes. Eu também sou assim. Nós saímos e deixamos a cama para nossa mãe arrumar. E essa é a nossa geração que fala que vai mudar o mundo, cara. Essa é a geração que está falando que vai mudar o mundo, cara. Ouvir a palavra é bom, cara, é massa, mas se ela não gerar em nós transformação, é vão. As palavras mais bonitas, cara, se ela não entrar no seu coração e não mudar a sua vida, não adianta nada.
Você pode passar 30 anos indo num retiro, mas se você não der espaço para o Espírito Santo transformar a sua vida, não tem finalidade. E aí nós vemos agora Paulo apresentando que nós temos um Deus que é Pai e que agora é Senhor. E quem era Deus na visão da antiga aliança, do Velho Testamento? Ele era o Deus de poder, de glória e de majestade. Esse era o Deus. Aquele Deus que as pessoas tinham medo de se achegar a ele. Porque a santidade dele era mais sublime. A glória dele era mais excelsa, era mais linda. E quem é o Deus da nova aliança? Ele ainda é o Deus de poder, de glória, Deus de paternidade. Ele não muda. Sabe, cara, o que me dá na cabeça, me choca, é ver essa geração, será se é que eu posso dizer assim, de pessoas que querem só se relacionar com o papaizinho, cara. De pessoas que só querem o aba, só querem a paternidade, mas esquece que ele também é Deus de justiça, esquece que ele é Deus santo, esquece que ele é Deus, que ele é Deus fiel, Deus forte. Sabe, cara, eu fico impressionado com a minha avó, velho. 86 anos de idade. E as palavras dela são todas resumidas na Bíblia. Minha avó conversa com você de qualquer coisa, mas no final com certeza ela vai falar de Cristo. Essa fé que foi produzida nela, eu não vejo ser gerada em mim, cara. Sabe por quê? Porque hoje nós temos muitas atrações. Distrações é um monte. Às vezes eu tô orando em casa, cara. E aí eu ouço de madrugada minha avó orando. Quantas vezes? Todo sábado, velho. Todo sábado que eu chego em casa mais tarde, eu tenho que ir no quarto da minha avó. Eu tenho que orar pela vida dela e falar, Deus, deixa essa mulher comigo. Não sendo omisso, mas ela é o sacerdote da minha casa, cara. Quantas vezes eu acordei de madrugada pra ir no banheiro, eu via minha avó na cozinha com os braços estendidos pra casa, orando pra que Deus abençoasse. E eu nunca vi minha avó falando em línguas. E todas as minhas orações eu falo, meu Deus, eu quero ser igual a minha avó. Todas as minhas orações eu falo, Deus, conserva a minha avó em vida para que o meu filho possa ver a minha avó. Pegar o meu filho no colo para ela ver que todo investimento dela em oração tá dando resultado, cara. Sabe por que nós não conseguimos atingir esse nível de fé? Porque nós não levamos o evangelho a sério. Nós não levamos o evangelho a sério. Cara, em casa tem Bíblia de tudo quanto é tipo. Tem NVI, tem NAA, tem a Almeida Revista Corrigida, tem a King James, tem a NTHL, NTLH, tem tudo quanto é versão, cara. Agora me pergunto se eu sei diferenciar as versões em um versículo. Nós somos uma geração abastecida de informações, cara. Mas muito superficiais em Cristo, cara. Além de Deus e Pai, Paulo apresenta um Jesus Cristo que nós o chamamos hoje por nosso Senhor. É importante nós sabermos que na antiga aliança nós não tínhamos um dono. Porque Deus era o Deus de Israel. Deus era o Deus dos judeus, do povo escolhido, não dos gentios. Nós éramos as ovelhas perdidas. Na nova aliança, Deus é o nosso dono. Sabe por quê? Porque através de Cristo, Ele nos comprou para si. Através de Cristo, Ele nos comprou para si. Em Apocalipse capítulo 5, verso 9, vai falar assim, que Jesus é digno de pegar o livro, desatar os selos, porque Ele foi morto e através do seu sangue vertido na cruz, Ele nos comprou para Cristo, para Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, 23, que nós somos comprados por bom preço. Depois Pedro vai complementar em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, que nós não fomos comprados por ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus.
Olha tudo que está nesse verso 3, cara, de Efésios 1. Nós temos um Deus, temos um Pai, temos um Senhor. Nós temos um Deus porque Ele sempre foi Deus. Nós temos um Pai, cara. E nós temos um Senhor. E nós agora temos um dono. A parte que eu mais gosto, cara, querendo ou não, é de paternidade, velho. É da paternidade, porque ela revela algo muito profundo. Algo muito profundo. Sabe o que eu aprendo com essa palavra paternidade, cara? Eu entendo que todo sentimento de solidão é uma seta. Todo sentimento de solidão, não de solitude. Solidão, cara. Sabe quando você está se sentindo abandonado? É uma seta que o diabo lança para tentar combater você. Sabe por quê? Porque quando o filho se encarnou e manifestou a paternidade do pai, o diabo não foi alcançado com essa paternidade. Ele ainda está só, ele ainda está sem dono. Então, qual que é a luta dele? Fazer você desacreditar daquilo que Cristo conquistou na cruz. Toda vez que ele fala, olha, você está só, você não tem ninguém, você está sozinho, você não tem um dono. É porque ele sabe o quão poderoso é a paternidade manifestada sobre os filhos. Ele não foi alcançado, então se ele te fazer você desacreditar dessa verdade, ele consegue ganhar essa luta, cara. Mas nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos um Senhor. E aí Paulo busca introduzir essa visão à fé deles. Por quê? Porque é o que Deus é, cara. Ele é nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Ele nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes de lançar fundamentos sobre o mundo. Cara, por muito tempo eu achei que eu era uma obra do acaso, velho. Eu não tive pai, então eu cresci aquele moleque rebelde. Achei que eu era abandonado. E toda vez que alguém falava que Deus era pai, eu falava, se Deus for pai igual o meu pai, eu não quero, cara. Era o sentimento de solidão, velho. Só que aí eu lembro até hoje, cara. Quando eu tava no começo de 2017, janeiro de 2017, quando eu dobrei o meu joelho do lado da minha cama, no meu quarto, eu falei assim, Deus, o Senhor muda a vida de todo mundo. Eu já ouvi todo mundo, um monte de gente falar que o Senhor muda a vida deles. Muda a minha também, que eu quero ser mudado. Foi a oração, acho que é uma das únicas orações que eu lembro. Falei, Senhor, o Senhor já mudou a vida de muitas pessoas, muda a mim que eu quero ser mudado. A primeira coisa que eu pude entender, cara, que Ele era o meu Pai. Que todo sentimento de falta que eu tinha tido no mundo, eu podia ter em Deus, cara. E aí ele vai escrever que Ele nos daria um bom propósito, sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Santo, cara, sem definição difícil, sem definição de dicionário. É você estar cada dia mais parecido com Jesus. É cada dia mais você dar ouvido ao Espírito Santo falando. Cada dia mais você tomando decisão no seu coração de amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é ser santo. Não é você estar alheio ao pecado. Sabe por quê? Paulo vai escrever assim, ó, que miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, cara? Quantas vezes eu mesmo falei assim, eu não vou pecar nisso. Amanhã eu estava dobrado de joelho, Deus me perdoa porque eu pequei naquilo. E quantas vezes eu falei assim, cara, eu vou falar de Cristo, eu vou fazer um monte de coisa. E no outro dia eu estava, Deus, por favor, me dá coragem, me dá ousadia, porque eu não consigo. Internamente existe uma luta que nós somos incapazes de vencer. Mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Ele é a nossa força, Ele é a força da nossa alma. É Ele quem está lá dentro do nosso coração, cara. É Ele quem nos entende. Tem vezes que eu estou atribulado e eu falo assim, Deus, eu quero conversar com alguém, mas eu sinto que se eu falar ninguém vai entender. Aí no silêncio eu deito na minha cama. Tinha aquilo sendo saído de dentro de mim, cara. Nós temos que aprender a clamar ao Espírito Santo, cara, com a mesma intensidade que nós clamamos na igreja.
Na igreja todo mundo é avivalista, cara. Na igreja todo mundo vai mudar o mundo. Na nossa casa, no nosso quarto, nós revelamos o cristão que nós somos. Na nossa casa, quando os nossos pais saem, nós revelamos o cristão que nós somos. Quando nós estamos longe dos amigos da igreja, nós revelamos o cristão que nós somos. E nós revelamos ali qual é o Deus que nós amamos e nós adoramos. O que eu mais queria na minha vida, cara, era ser essas pessoas que pulam, tá ligado? É o que eu mais queria, mano. Uma vez eu conversei com a Raquel e falei assim, cara, eu amo o som do final de culto. Aquele som que tá todo mundo chorando, falando em línguas, todo mundo cantando. Só que eu não consigo ser assim, cara. E sabe o que me libertou desse falso julgamento? Uma vez que a Raquel olhou pra mim, ela falou assim, você é uma das pessoas mais pentecostais que eu conheço. Automaticamente eu falei assim, mas eu não pulo, eu não sou de falar em línguas altas no culto, só quando não, sei lá, cara, quando... Sabe quando você tá quietinho assim, aí do nada você fala, ah, Deus. Sabe, cara, tudo isso são julgamentos que nós colocamos na nossa mente, que o Espírito Santo quer nos libertar. Às vezes nós desanimamos da igreja porque nós não somos tão espirituais quanto aquele que fala, que pula. Às vezes nós saímos da igreja porque nós achamos que nós não entramos num determinado grupo, porque nós não nos parecemos com ele. Será que é muito importante assim, cara? Nós pertencemos a um grupo ou pertencemos a Cristo? Paulo aqui, cara, ele estava escrevendo a uma igreja para colocar uma nova mentalidade de culto, mas não era no sentido de que eles tinham que sair e serem todos iguais. Paulo estava escrevendo aquela igreja apresentando uma verdade. Em nenhum momento você vai ver Paulo falando assim, ó, tranca a porta da igreja, deixa todo mundo dentro, enquanto todo mundo não for igual, ninguém sai da igreja. Sabe como que a gente começa a transformar a vida das pessoas, cara? Vivendo a verdade. Vivendo aquilo que nós lemos na Bíblia, aquilo que nós encontramos. Vivendo aquilo que nós falamos que é certo de viver. E aí, com certeza, cara, uma nova identidade vai te encher de poder. Uma nova identidade vai fazer com que você fale em línguas. Um novo nascimento vai fazer com que você seja revestido de poder. Uma nova identidade em Cristo vai fazer com que você pule, vai fazer com que você saia correndo, vai fazer com que você deite, com que você se ajoelhe, com que você chora. Sabe por quê? Porque não é o poder que te traz identidade, é a identidade que leva no poder, cara. Não é você primeiro é cheio, depois você é transformado em filho. É primeiro você entende quem você é, entende quem Cristo é, entende o que Ele fez por você, o quanto Ele te amou, mesmo você não merecendo, o quanto você é imerecedor dessa graça, mas o quanto Ele te quis, Ele te trouxe, te encheu de poder. Cara, eu tô cansado de todo retiro não é ver gente nova. E ele vai falar, cadê os velhos, cara? Cadê as pessoas que já foram pro retiro? Aí você entra no Face da pessoa, ele tá lá na festa com um copo de bebida na mão. Aí você fica sabendo, nossa, mano, esse cara já namorou umas 30 minas. Poder, cara, só é importante se ele vir acompanhado com essência, com identidade. Porque se não tiver identidade, se não tiver transformação, o seu poder não alcança ninguém, cara. Ele é seu poder, não é poder de Deus. O poder de Deus é quando você entende o que o Evangelho fez por você. Ele te deu um Deus, cara. Ele te deu um Pai. E Ele te deu agora um Senhor. Este Evangelho que você entende, se submete, Ele vai te revelar onde está o poder. Ele vai te revelar uma mudança de vida. Ele vai te revelar pessoas para você orar. Ele vai te trazer um espírito de profecia, cara. É Ele quem vai fazer as coisas quando nós entendemos que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele, cara. E aí nós vemos lá no final do capítulo 6, Paulo vai escrever a seguinte coisa. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E eu gostaria de fechar aqui, cara. Ai, gente. Como eu queria ser melhor para Deus, cara. Como eu queria ser melhor para Deus, velho. Sabe, eu vejo minha mãe falando do meu irmão, cara. E minha mãe fala assim que meu irmão é um ótimo filho.
ela também fala de mim, fala da minha irmã. Só que, sabe, minha mãe não tá na frente dos outros, ela tá falando comigo. E ela fala que meu irmão é um ótimo filho. Cara, o meu irmão é uma pessoa que ele ganhou o coração da minha mãe. Não somente por ser filho, mas por ser bom. Eu vejo minha mãe falando do meu irmão, eu falo, como eu queria ouvir isso de Deus. Sem ser de algum pregador, sabe? Quando alguém chega e fala assim, Deus tá falando que ele se agrada da sua vida. Não, cara. Eu queria ouvir no meu íntimo o Espírito Santo falando, Deus tem orgulho de você. Mas aí entra uma outra lei, cara, que rege o meu corpo. E eu sei que eu não sou tão bom assim. E eu tenho certeza que se você for sincero com você, você também vai entender que você não é tão bom assim. Você vai ver que você já pecou, cara, em coisas pequenas. Uma vez, eu lembro, nessa mesma fase de 2017, eu falei assim, eu coloquei no meu guarda-roupa um monte de aviso assim, ó. O Rael viu, ele foi em casa e tava assim, ó, eu não vou falar mais palavrão, eu não vou mais ouvir música, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, e tinha um monte no meu guarda-roupa assim, cara. Tinha um monte, até hoje minha avó me lembra, cara. Eu sento no sofá assim, de vez em quando tô assistindo até uma série, cara, e minha avó fala assim, Matheus, você lembra daqueles papel que você colou no seu guarda-roupa? Cara, como eu queria ser... Só que aí, quando eu li isso, cara, eu li esse texto de Efésios, eu pude entender algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês, pra gente fechar. Pude entender, cara, que eu não sou uma obra do acaso. Pude entender, cara, que eu não fui simplesmente algo que aconteceu. Deus pensou em mim, cara. Deus pensou em mim, cara. Antes dele lançar fundamento no mundo, ele pensou, Mateus vai nascer dia 20 de julho de 1994. O Mateus vai ter um encontro comigo em 2017, em janeiro. E eu vou mudar a vida do Mateus. Outra coisa que eu pude entender, cara, é que todo sentimento de tristeza, de comparação, pode ser substituído por um sentimento de paternidade. E você entende que você agora tem um pai. Outra coisa que eu pude entender é que Deus, cara, me escolheu. E com cordas de amor ele me amarrou nele, cara. Só que sabe, enquanto nós estávamos no sábado lá em São Paulo e tava todo mundo orando pro céu descer, cara, eu ouvia no meu coração, o que adianta o céu querer descer se não tem ninguém que se levanta na terra? Nós temos que dar uma resposta, cara, a todo esse investimento. Nós temos que dar uma resposta à cruz de Cristo. Nós temos que dar uma resposta à descida do Espírito Santo, à transformação de vida, a tudo que nós temos ouvido e vivido. E qual que é a nossa resposta, cara? Como nós temos respondido a isso? Toda vez que eu paro para pensar nisso, eu só falo, Deus, toma o meu coração, Pai. Fere o meu coração, deixa uma cicatriz no meu coração. Toda vez que eu for olhar para ela e lembrar dela, eu vou lembrar que a tua bondade me cerca, que o teu Espírito me guarda. E aí, para fechar a palavra que eu tinha preparado para hoje, eu fui no culto domingo passado e o pastor deu aquela frase. A maior tragédia de todas é a gente dormir no culto e acordar no inferno. Com a botija vazia de azeite. Cara, ele falou isso numa naturalidade. Como se aquilo fosse algo comum, cara. Nós precisamos voltar, cara, ao evangelho com um verdadeiro coração de volta a Deus, velho. Não tem outra forma, gente. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor. Não existe outro evangelho que seja considerado anátema todo aquele que pregar outro evangelho diferente daquele que Jesus anunciou, cara. Só existe um caminho e ele é o caminho. Só existe uma verdade e ele é a verdade. Só existe vida nele. Ele é a vida. Às vezes nós nos matamos espiritualmente porque nós queremos sarar primeiro antes de chegar a Cristo. Quando na verdade ele proferiu uma promessa. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,
Eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. O que a gente tem que fazer? Ir até Cristo. O resto é com Ele, cara. Nós temos que correr para Ele, o resto é com Ele. Nós temos que descansar na bondade dEle, o resto é com Ele. Nós temos que acreditar que Ele é o Deus que pode transformar a nossa vida e temos que correr para Ele. Nós temos que acreditar que todo bálsamo que cura provém dEle. Nós temos que acreditar que a resposta que nós tanto oramos querendo mudar só tem nele. E é isso que o Evangelho, é isso que as palavras de Cristo gritam ao nosso ouvido. É tudo sobre Ele. Não tem nada mais que pode mudar a vida de ninguém se não for Ele. É isso que o Retiro está tentando há 9 anos, cara. É tudo sobre Ele, cara. Hoje mesmo, mano. Hoje mesmo eu precisei ser perdoado por Deus, cara. Hoje mesmo a minha mente me traiu. Hoje mesmo os meus pensamentos não condizeram com os pensamentos de um cristão. Hoje mesmo eu precisei de perdão. Hoje mesmo eu tive que lutar contra a minha carne. Hoje mesmo eu tive que lutar contra a minha língua, cara. Hoje mesmo eu tive que exercer uma força contra eu mesmo. E eu só pude vencer quando eu clamei a Deus, cara. Só pude vencer quando eu clamei a Ele. Falei, Deus, eu não quero pecar mais. Eu tô cansado de voltar ao Senhor, dobrar os meus joelhos e falar, Deus, me perdoa porque eu pequei de novo. E no domingo tá, Deus, eu quero mudar o mundo. Eu não entendo isso, Deus. Tô cansado de erguer a mão no culto e falar, quem quer mudar o mundo, eu levanto minha mão. E na segunda-feira eu esqueço do que eu levantei no domingo, há poucas horas atrás. E o Espírito Santo perguntou no meu coração, e eu acredito que isso tem uma finalidade, como tudo que Ele faz tem um propósito, cara. A paternidade só foi revelada quando o Filho encarnou, cara. Aqueles que serviram a Deus foram justificados na antiga aliança, eles não tiveram o prazer e a oportunidade de conhecer o Deus que nós conhecemos. Um Deus que é Pai. Nós temos essa oportunidade de conhecer um Deus que é Pai. Tem alguém que precisa ser perdoado por Deus aqui hoje, cara? Ô Everton, eu preciso, vem aqui. Você vai colocar a mão no meu ombro e vai orar por mim. Tem alguém que precisa ser perdoado por Deus hoje, cara? Meu Deus, eu sou o pior daqui. Põe a mão no ombro do Diogo aí. Tem mais alguém, galera? Põe a mão no ombro da Sara. Tá vendo, cara? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, velho. Nós esperamos alguém fazer aquilo que nós temos que fazer para que a gente possa tomar uma atitude. Que é mais que a gente está esperando, cara. Cristo já desceu, já morreu, cara. O Espírito Santo já foi dado, todo o poder, a autoridade já nos foi dado. O que nós estamos esperando para tomar uma atitude, gente? Não atitude de falar, ó, sai correndo na rua e muda o mundo. Mas uma atitude de fé, de levantar o seu braço e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Eu sou o pior pecador que existe. Sabe, cara, não há vergonha para aqueles que confessam. Sabe quando vai existir vergonha? Quando lá no último dia, cara, nós ouvirmos, nós não, Deus nos livre disso, mas ouvirem a palavra de Deus falando assim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não os conheço. Essa é a vergonha, cara. Ainda há esperança para aquele que se arrepende, cara. Ainda há salvação. Israel falou aqui hoje, cara. As águas ainda estão fluindo. O Espírito ainda está clamando. Aquele que tem sede, vem e beba. Cara, eu não vou falar para você levantar e confessar o seu pecado, mas no seu coração, confessa o seu pecado. Alguém coloca a mão no ombro daquele mano ali também? Ei, Brunão, dá um abraço nele aí atrás. Cara, nem eu sei o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje. De verdade.
Porque todas as vezes que eu li o esboço, eu imaginei totalmente diferente. Talvez ele não queira te fazer rodar hoje, ele só queira te fazer entender que você pode ser perdoado, cara. Talvez ele só queira te relembrar sobre aquele que é Deus, o justo, santo, poderoso, mas também agora é Pai, cara. Aquele que te entende. Talvez ele só está querendo fazer você entender que ele não é aquele com chicote na mão, mas que ele está com as mãos estendidas falando que pode te perdoar. Talvez ele só está querendo tocar no seu coração que você não precisa lutar tudo sozinho, que existe alguém que está louquinho para morar dentro de você e te ajudar a vencer todas as suas guerras, cara. E nós só precisamos reconhecer o Espírito Santo, cara, como Senhor e Deus. Nós só precisamos reconhecer a Jesus, nós só precisamos confiar que Deus é Pai. E tudo isso nos será dado gratuitamente no amado. Porque antes de que o mundo fosse mundo, ele já sabia o nome de cada um. Ele já sabia que vocês iam estar aqui, ele já sabia que vocês estariam carregando hoje pesos que vocês não conseguem carregar. Ele já sabia que hoje vocês estariam aqui e alguns estariam lutando contra pecados que não conseguem abandonar. Ele já sabia que hoje você viria aqui quebrado, cara, mas que ele poderia mudar a sua vida. Espírito Santo de Deus, nós acreditamos que é o Senhor quem atua no nosso meio e convence o nosso coração de todo pecado, que o Senhor nos convence da justiça e que o Senhor nos convence e nos livra do juízo. Pai, neste momento, Deus, se o Senhor está nos chamando a um particular de intimidade contigo, toca o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos entender e refletir, Pai. Que nós possamos perceber que nós somos incapazes de lutar sozinhos, mas que o Teu Espírito Santo nos dá a força necessária para prosseguir e vencer. Papai querido, nós acreditamos que nós estamos num ambiente profético, pois nós fizemos menção do Teu nome. E não existe um ambiente mais profético do que aquele que o nome de Cristo é lançado. Deus, nós acreditamos que aqui, neste momento, Deus, mesmo que nós não estejamos confessando em voz alta, mas no nosso coração, nós o abrirmos e entregarmos a Ti, nós acreditamos que nós podemos sair daqui diferente, Pai. Deus, nos livre de ser aqueles que carregam as candeias para cima e para baixo, Deus. Mas quando dormem, acaba o azeite, Pai. Por favor, Deus, não deixe com que nós venhamos a ser daqueles que estamos carregando as nossas candeias, achamos que está tudo bem, mas quando nós acordamos, nós vemos a porta fechada com o noivo ceando lá dentro. Papai querido, aviva o nosso espírito, Deus. Nos faça ser cristãos de verdade, Pai. Nos faça honrar tudo aquilo que aqueles que vieram antes de nós fizeram, Pai. Senhor, se hoje o bastão está na nossa mão e nós temos que levar o Evangelho à frente, não nos deixe envergonhar o Teu nome, Pai. Se hoje nós somos comissionados para ir, não nos deixe envergonhar o Teu nome. Se hoje nós somos levantados para orar, Pai, não deixe com que nós fracassemos nisso. Senhor, se nós somos levantados para pregar e anunciar, não nos deixe que nós falamos outra coisa que não sejam as Tuas palavras. Senhor, não deixe com que pensamentos filosóficos e humanos preencham o lugar da Tua santa e preciosa palavra. Deus, nós acreditamos que ela é pura e ela basta. Nós acreditamos que o Teu Espírito é puro e Ele nos basta. Nós acreditamos que a Tua presença é tudo que nós temos, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós estamos buscando, porque não são pensamentos daqui que vai nos levar até Ti, Deus. Aleluia! Deus, nos ensine a dar o valor devido ao Teu Espírito Santo, que nos amou, que nos selou, que está em nós, Deus. Deus, nos ajuda a vencer as nossas lutas internas. Pai, não deixe nós pensarmos que a nossa vida não vale a pena. Porque não que nós tenhamos algum bem em nós, mas um dia o Senhor nos escolheu e se entregou por nós, Pai. Não que nós fôssemos o centro do Seu pensamento, mas um dia o Senhor pensou em nós e nos quis e se deu por nós, Deus. Ajude-nos, Deus, a dobrar o nosso coração em obediência à Tua palavra, a dobrar o nosso espírito, Deus, em reverência às Tuas santas palavras, e nos dê, Senhor, um espírito verdadeiro, Pai, um espírito ao qual nós possamos vencer todas as afrontas do diabo, Deus. Nós clamamos por este espírito, e este espírito é o Teu Espírito Santo. Deus, hoje nós estamos confessando a Ti todos os nossos pecados, Pai.
E juntamente com a confissão dos nossos pecados, nós clamamos ao Senhor, nos aviva, Jesus. Nos aviva, Deus. Que aquele fogo que foi falado aqui, que não vai cessar sobre o altar, pegue na nossa vida, Deus. Que nós possamos ser, Pai, pequenos cristos na terra, assim como os apóstolos foram chamados em sentido de insulto, Deus. Hoje nós trazemos também os insultos a este respeito, Papai, como glória para nós, Deus. E devolvemos toda a glória que lhe é devida, Deus, porque nós não queremos tomar nada que é teu, Deus. Porque o Senhor já nos fez participantes de mais do que o que nós merecíamos. Senhor Jesus, faça com que nós possamos entender que há prazer na oração, Deus. Que as nossas lutas são vencidas primeiro aí em cima, Deus. Senhor Deus, nós clamamos por uma geração que passa prazer contigo em oração, Deus. Senhor, uma geração que não se dobra facilmente e não se dobre, Pai, mas que esteja somente prostrado em oração diante do Deus vivo, Deus. Por favor, ouça o nosso clamor, Pai. Espírito Santo, quando nós clamarmos por Ti, quando a luta estiver muito grande, quando a nossa carne quiser nos derrubar, os nossos pensamentos quiserem trair tudo aquilo que o Senhor já colocou aqui dentro, Pai, que ao clamarmos o Teu Espírito, Ele venha depressa, Ele se manifeste, nos dê o escape, Pai. Deus, nós não somos bons, Pai. Deus, e se há alguma coisa boa em nós, meu Senhor, que nos deu. Ah, como nós precisamos de Ti, Deus. Como nós precisamos de Ti, Deus. Pai, sobre cada um que está aqui, Jesus. Papai querido, eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença os acompanhe, Deus. Que onde eles estiverem, o Teu nome venha a ser maior do que tudo na vida deles, Pai. Que eles possam aprender a falar não para as coisas que não devem fazer. E até não para as coisas que podem fazer, mas querem renunciar por amor de Ti, Deus. Que nós possamos a oração, Deus, que leva o Teu evangelho a sério. Deus, que nós não venhamos a fracassar e envergonhar aqueles que vieram antes, Pai. Que nós possamos ser exemplo para a geração que vai vir depois, Pai. Para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos sobrinhos, Deus. Que nós possamos ser aqueles ao qual eles olhem e falam: este é verdadeiro um homem e uma mulher de Deus. Por aí vai um homem e uma mulher de Deus. Pelas nossas vestimentas, mas por quem o Senhor é em nós, Pai. Senhor, aqui está uma geração louquinha para ser usada pelo Senhor, Deus. Está uma geração doidinha para ser usada por Ti, Deus. Usa o nosso desejo, Pai, junto com o Teu propósito, e cumpra em nós a Tua vontade, Pai. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Deus. E falamos amém. Vamos cantar em espírito e em verdade. Gostaria que você fechasse seu olho, cara. Hoje à tarde eu estava em casa. E aí o Espírito Santo me lembrou de um texto. E eu fui ler lá em Apocalipse, quando vai falar da Nova Jerusalém. Cara, como eu quero chegar lá e ver, velho. Como eu quero contemplar aquilo que os meus olhos leram hoje. Nesse momento, cara, fecha os teus olhos. Traga à tua mente aquilo que te dá esperança. Entrega ao Senhor a sua melhor adoração, cara, o seu melhor louvor. Se ela não for cantada, se ela for em silêncio, cara, entrega para Ele. Se ela for uma lágrima, cara, derrama nos pés dele. Se ela for um choro, dá para Ele, cara. Quando a Bíblia vai falar assim, que Deus procura verdadeiros adoradores, cara, Ele não está procurando canção. Ele não está procurando o que nós podemos fazer. Ele simplesmente quer chegar em nós e achar quem nós falamos que somos. Ele procura o nosso coração, cara. E quando Ele ganha o nosso coração, todo o nosso corpo é transformado. A nossa mente é mudada. Quando Deus tem o nosso coração, Ele tem tudo. Só tem verdade. Ganha o nosso coração, Ele tem tudo. Se Deus toma o nosso coração, Ele tem tudo de nós. Espírito, em verdade.
adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, que nesse momento ele possa achar, cara, que ao sondar o nosso coração ele possa encontrar a verdade nessas palavras. Deus, e se esse for a verdade do nosso coração, Pai, que o Senhor mude essa geração através da nossa vida. Se essas palavras expressam a verdade do nosso coração, Pai, que o Senhor incendeie essa geração, Deus, e que o Senhor os transforme com poder e glória, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Espírito, em verdade, te adoramos, em verdade, te adoramos, te adoramos, Senhor, te entregamos nós, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Gente, olha pro lado aí. Olha pro lado, olha pros dois lados, cara. Isso daí é o que o Espírito Santo, é o que Deus, é o que Jesus fez com você, cara. Ele não te deu somente salvação, ele te deu uma família. Se a sua família não foi boa, cara, você tem uma nova família. Se você já sofreu abandono, cara, saiba que Deus nunca vai te abandonar. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. Tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele falou que nunca nos deixaria só, mas que nos daria o Espírito Santo, e este estaria conosco todos os tempos. E este é o qual nós fomos selados, nos levaria ao encontro do noivo, cara. E um dia nós vamos ouvir da própria boca dele que ele secará dos nossos olhos toda lágrima, e lá com ele não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, cara, porque as primeiras coisas foram passadas. E eis que tudo se fez novo. Tudo isso que está à disposição lá na eternidade, nós podemos viver em vida, se nós reconhecermos Ele como Senhor e Salvador. João, olha aqui para mim. Todo mundo, cara. João capítulo 17, 3 vai falar assim: a vida eterna é essa,
que conheçam a Ti como Filho de Deus e reconheçam a Deus como o único verdadeiro, cara. A partir do momento que nós entendemos que Ele é Deus verdadeiro, o único, e que nós temos Jesus como Filho de Deus, nós já conseguimos viver a vida eterna, cara. Nós não precisamos esperar morrer para falar com Deus, nós não precisamos morrer para ver a Deus, cara. Nós podemos entrar no nosso quarto, nós podemos sentados, nós podemos clamar por Ele e falar conosco, cara. O meu desejo é que nós possamos aprender a ser cristãos fortes, cara. Que as mentiras do nosso dia a dia não nos comprem nem nos enganem. Que os prazeres da carne não sejam mais altos, não gritem, que sejam incapazes de gritar mais alto que o sussurro do Espírito Santo. Que quando a nossa carne estiver gritando e o Espírito Santo falar, eu estou aqui, nós possamos ser capazes de abandonar tudo, cara. Tudo por amor. Amém? Cara, você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um Senhor. Você não está só. Toda vez que você estiver tomado por um sentimento de solidão, cara, lembre dessa palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Nós temos um Deus, um Pai, e nós temos um Senhor, cara. E esse Senhor é nosso dono, Ele está bem de perto. Amém?